Olá, povo de Deus, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, o pastor Claudifon Pereira. Que a sabedoria e a paz de Deus esteja conosco. Hoje daremos início a uma série de estudos dedicados ao livro do Apocalipse, com o objetivo de esclarecer suas principais mensagens e responder às dúvidas mais frequentes sobre essa extraordinária revelação das Escrituras. Para inaugurar esta jornada de aprendizado, começaremos por um dos temas mais intrigantes e conhecidos desse livro: os 7 castiçais de ouro. Eu acho que você já deve ter percebido que a Bíblia é uma obra extraordinária, rica em profundidade espiritual e cercada de mistério que tem despertado a curiosidade de estudiosos ao longo dos séculos. Entre todos os seus livros, o Apocalipse é sem dúvida um dos mais desafiadores de compreender, repletos de símbolos, visões e linguagem figurada. Ele costuma ser considerado por muitos como um texto de difícil interpretação. Sem mais delongas, vamos meditar na palavra de Deus no livro de João, no capítulo 1, verso 12, e a Bíblia vem nos dizer: "E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos como um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece." Amados irmãos e irmãs, na passagem bíblica, cada detalhe registrado em suas páginas possui um propósito e uma mensagem. Neste vídeo, vamos explorar o significado das 7 estrelas e dos 7 castiçais de ouro mencionados no primeiro capítulo do Apocalipse. Logo no início do livro, o apóstolo João contempla uma visão majestosa do Cristo glorificado. Nessa revelação, ele vê Jesus caminhando entre 7 castiçais de ouro, enquanto segura em sua mão direita 7 estrelas. Esses elementos não são apenas figuras simbólicas, mas representam verdades profundas que revelam o cuidado, a autoridade e a presença de Cristo em relação à sua igreja. O livro do Apocalipse apresenta uma linguagem rica e um dos primeiros símbolos explicados pelo próprio Jesus é o das 7 estrelas e dos 7 castiçais de ouro. Felizmente, não precisamos recorrer a interpretações humanas para compreender esse significado, pois a própria Bíblia fornece a resposta. Em Apocalipse capítulo 1, verso 20, Cristo declara: "As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas." Queridos, dessa forma, entendemos que as 7 estrelas representam os mensageiros das 7 igrejas, enquanto os 7 castiçais de ouro simbolizam as próprias igrejas da Ásia, mencionada no livro. Essa explicação
dada pelo próprio Jesus, estabelece a base para a interpretação correta dessa importante visão do Apocalipse. Ao compreendermos que os 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas, torna-se necessário entender por que esse símbolo foi utilizado e qual é o seu significado dentro da mensagem do Apocalipse. Da mesma forma, também é importante compreender quem são as 7 estrelas e por que Jesus afirmou que elas representam os anjos das 7 igrejas. O significado dos castiçais começa pela própria função desse objeto. O castiçal existe para sustentar a luz e iluminar o ambiente ao seu redor. Essa imagem foi utilizada pelo próprio Jesus em seus ensinamentos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, verso 16, ele declarou: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre o velador, a fim de que os que entram vejam a luz. A ideia da luz também aparece quando Deus chamou o apóstolo Paulo para anunciar o evangelho aos gentios. Em Atos capítulo 13, verso 47 está escrito: porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Queridos, além disso, o próprio Jesus declarou que a sua igreja é a luz do mundo. No livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 14 até o 16, lá a Bíblia vem nos dizer: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. Glória a Deus. Por essa razão, a igreja é representada pelos castiçais. Assim como o castiçal sustenta a luz e ilumina a escuridão, a igreja foi chamada por Deus para refletir a luz de Cristo ao mundo por meio da pregação do Evangelho e do testemunho de vida. Enquanto permanecer fiel à missão que lhe foi confiada, continuará sendo um instrumento de Deus para dissipar as trevas espirituais. Os 7 castiçais mencionados no livro do Apocalipse representam de maneira específica as 7 igrejas da Ásia, as quais são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas receberam mensagens individuais de Cristo registradas nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Em cada carta, o Senhor revela as qualidades, as falhas, as advertências e as promessas dirigidas a cada congregação, deixando ensinamentos que continuam atuais para toda a igreja ao longo da história. Depois de compreender o significado dos castiçais, é necessário observar também o simbolismo das 7 estrelas. A palavra estrela aparece 15 vezes no livro do Apocalipse, mas nem sempre possui o mesmo significado. Em algumas passagens, ela se refere aos astros do céu, enquanto em outras é utilizada como símbolo. O próprio contexto determina como deve ser interpretada. Em Apocalipse, capítulo 8, verso 12, por exemplo, as estrelas aparecem em seu sentido literal. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. Nesse texto, a referência é claramente aos corpos celestes. Entretanto, em Apocalipse, capítulo 9, verso 1 e 2, o significado é diferente.
O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Aleluia. Nesse caso, a estrela recebe uma chave e abre o poço do abismo, algo impossível para uma estrela literal. O contexto demonstra que essa estrela simboliza um ser angelical encarregado de cumprir uma missão determinada por Deus. Essa interpretação é confirmada em Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. É o que a Bíblia diz no capítulo 20, verso 1. O próprio livro identifica esse personagem como um anjo, reforçando que nessa passagem a estrela representa um mensageiro celestial. Outro exemplo aparece em Apocalipse 12, verso 3 e 4. Lá a Bíblia vem nos dizer: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Aqui nesse contexto, queridos irmãos, o dragão representa Satanás, enquanto as estrelas representam os anjos que participaram de sua rebelião contra Deus e se tornaram anjos caídos. Mais uma vez, o Apocalipse utiliza o símbolo das estrelas para representar seres angelicais. Essa compreensão é fortalecida pelo próprio Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 20, ou seja, Apocalipse capítulo 1, verso 20, quando declara que as 7 estrelas representam os 7 anjos das 7 igrejas. Entretanto, é importante compreender o significado da palavra anjo em Apocalipse 1, verso 20. No Novo Testamento, o termo grego angelos significa literalmente mensageiro, embora muitas vezes seja utilizado para designar seres celestiais em diversas passagens. Ele também se refere a pessoas enviadas por Deus para transmitir sua mensagem. Um exemplo claro está em Marcos capítulo 1, versículo 2 e 4. Eis aí, envio diante da tua face o meu anjo, o qual preparará o caminho. Na sequência, o texto identifica esse mensageiro como João Batista. Evidentemente, João Batista não era um anjo celestial, mas um homem escolhido por Deus para preparar o caminho do Messias. Ele recebeu esse título porque desempenhava a função de mensageiro. Queridos irmãos, seguindo esse mesmo princípio, é bastante provável que os 7 anjos das igrejas mencionados em Apocalipse sejam os mensageiros responsáveis por cada congregação, isto é, seus líderes ou pastores encarregados de ensinar, conduzir e transmitir a palavra de Deus ao povo. Assim, a mensagem de Apocalipse, capítulo 1, verso 20, torna-se claro: os 7 castiçais representam as 7 igrejas da Ásia, chamadas para refletir a luz de Cristo ao mundo. As 7 estrelas representam os seus respectivos mensageiros ou líderes espirituais, aqueles que receberam de Deus a responsabilidade de cuidar da igreja e anunciar fielmente a sua palavra. Essa simbologia revela tanto a missão da igreja quanto a responsabilidade daqueles que foram chamados para guiá-lo segundo a vontade de Deus. Queridos irmãos, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Eu quero pedir para você se inscrever no canal. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê o seu like e ative o sininho também. Neste momento eu quero orar por você. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa ir ao encontro deste amado ouvinte que está nos escutando, ó Pai querido, que o Senhor possa abençoar a família desta pessoa, abençoar os familiares, abençoar a vida desta pessoa e todos aqueles que se aproximar dela, seja também ricamente abençoado pelo Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.
Jesus. Até a próxima.